Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, excepcionalmente, estamos iniciando a tarde com a Torá, um pouco mais tarde. Hoje é dia 14 de junho do ano de 2022, pelo calendário gregoriano, e pelo nosso calendário judaico estamos no dia 15 do mês de Sivan, do ano 5782. Estamos aí com 282 dias transcorridos do nosso calendário judaico. Baruch Hashem, que estamos aí no terceiro dia da semana, né? O terceiro dia para o Shabat, o sagrado dia do Shabat. E hoje nós estamos aí também na nossa terceira aliá, a terceira leitura da nossa paraxá da semana. A nossa paraxá da semana é Bechalotecha, né? Que nos fala sobre acender, né? Acender as lâmpadas, as luzes, né? Da menorá, né? Então, isso daí está conectado com as nossas vidas espirituais, bem como com o nosso andar diário na presença de Hashem, e cumprimos a nossa missão, né, como Benei Noach, que estamos aí alicerçados na fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. No dia de hoje nós temos aí, diante da nossa reflexão, aquilo que os sábios trazem para nós. Temos aí hoje na nossa aliá a respeito da segunda oportunidade que Deus dá sobre o Pesach Sheni, que é o segundo Pesach, bem como também o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos traz uma palavra sobre tolerância e amor na continuidade, sobre tolerância que estamos vendo aí nos últimos dias. E também na sua palavra final, nós teremos aí o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder e justo da nossa geração, que também nos falará sobre nunca é tarde demais. Ou seja, Deus ele nunca fecha a porta para ninguém. Deus ele não coloca o ponto final para ninguém. Lembra da reflexão que o Rebbe diz para nós esses dias atrás? Onde ele nos fala sobre a questão da tolerância, onde Deus diz assim, né, no ensinamento que o nosso Rebbe traz, né? Então, eis que Deus, ele vê a situação do ser humano e diz, e agora, o que eu faço? Eu vou tratar com rigor o que ele está fazendo, o ser humano? Ou o que eu faço? Então ele toma uma decisão. A mesma medida com a qual você mede o próximo, Deus vai medir você. Então, dentro desse aspecto, nós temos aí, né, a tolerância e amor, a segunda oportunidade de Pesach, né? O primeiro Pesach já passou há 30 dias atrás, dentro da nossa aliá, da nossa leitura de hoje. E os que não puderam comparecer, não puderam participar do primeiro Pesach, agora tem a segunda oportunidade. E o nosso Rebbe nos trará na palavra final sobre essa questão, né? Nunca é tarde demais, né? Nós é que traçamos realmente o ponto final para nós mesmos, né? Então, nós precisamos tomar cuidado exatamente com as nossas palavras, né? As nossas palavras, elas são muitas vezes duras demais para com o próximo, muitas vezes dura demais para conosco mesmos, né? E nós ficamos aí naquela famosa ditado popular, né? Nós ficamos muitas vezes na berlinda, né? Porque nós colocamos um ponto final para nós mesmos, né? E Deus ele nos mostra claramente, através de Pesach Sheni, que nunca é tarde demais. Não tem o ponto final. Sempre temos uma nova oportunidade. Ok? Hoje vamos mandar aí o nosso shalom para o Cristiano Rosa, né? E a sua esposa Liliane Andrade, né? E os seus filhos Larissa e Lucas, né?
o Cristiano Rosa e a Liliane Andrade, né, estão aí, né, saboreando as pétalas de 14 anos das rosas que eles estão vivenciando juntos, né? E do fruto desse amor eles têm aí, né, a Larissa e o Lucas, né? O Cristiano, ele é daqui, a sua cidade natal é aqui da nossa região, Pederneiras, né? E atualmente ele está morando em Boa Esperança do Sul, interior de São Paulo também, né? Então, ao Cristiano Rosa e a Liliane, né, pelos 14 anos de vida, dois em um, nesse aspecto aqui é dois em um mesmo, ok? Como está escrito lá em Bereshit, né? O varão deixará a casa de seus pais e unir-se-á à sua esposa, e não serão mais dois, serão um só, né? E desse fruto vêm os filhos, né? O caso aqui, Larissa e Lucas. Então, Mazal Tov ao Cristiano Rosa, a Liliane Andrade, né? Eu espero que vocês, né, venham nos alcançar, né? A Edna e eu, nós estamos aí, né, desde 1975, 19 de junho de 1975. Apenas 47 anos, nós ainda estamos namorando. Ainda a gente não se conhece direito não, viu? Né? Então, ao Cristiano Rosa e a Liliane, né, que esses laços de amor se renovem cada vez mais forte, mais presente, e assim que seja até os 120 anos de idade, né, com muitas bênçãos, proteção, né, a graça de Hashem sobre as vossas vidas aí. Mazal Tov para vocês aí nessa data maravilhosa. Também a Leandra Simplício, lá de Caraguatatuba, São Paulo, né? A Kátia Farias, o Almir Tavares, que reside lá em Sinop, Mato Grosso, o Pedro Fernando, aqui de Bauru, a nossa região, o Arnaldo Silva, o Mário Jorge, o Márcio Garcês, de Jaguariúna, interior de São Paulo, o Evandro Pereira Parente, o nosso querido William Jesuíno Batista, de Juiz de Fora, Minas Gerais, que faz um trabalho maravilhoso ali junto com a Vânia Branco, né, de Patinga, Minas Gerais também, né? O William Jesuíno Batista faz parte ali, junto com a Vânia, do grupo de Salmos, e o William sempre está aí todos os dias trazendo aí a leitura dos nomes e o nome das pessoas que pedem preces, né, sobre enfermidades, problemas judiciais, etc. e tal. Então sempre traz aí em blocos, né, os nomes e o filho do pai. Para os Benei Noah, a prece é feita no nome do pedinte, né, citando o nome do seu pai, né? Segundo o nosso Rabi Shimon Brand, quando assim é feito, né, você faz um pedido de prece para o Eterno, citando o nome da pessoa e o nome do seu pai, né, os portais celestes se abrem ao seu pedido, né? Então o pedido de prece, a recitação dos salmos, né, são chaves que abrem os portais celestiais. Então, William Jesuíno Batista, de Juiz de Fora, né, o nosso shalom aí, e que Hashem seja gracioso contigo. A Nayara, né, a Nayara Oliveira, do Rio de Janeiro, que também já está conectada aí, shalom, shalom, Nayara. A Tânia Castro, de Manaus, Amazonas, o Reinaldo Correia, São Paulo, capital. A nossa querida Elizabeth Lobo, lá da cidade do Porto, em Portugal, né? O nosso shalom a ela e toda a família. Isaías Moreno, aqui de Bauru, a nossa região. A diva Kalina, de Brasília, Distrito Federal. A Rava Maria Elza, de São José dos Campos, São Paulo. A Leila Carvalho, da cidade de Leopoldo, de Bulhões, Goiás, né? O Flávio Isaías, do grupo Brasileiros de Origem Judaica, e o pessoal do grupo Lechaim Israel, são o Valmir Alexandre e o Kleber Avishai Kous, de Pelotas, Rio Grande do Sul, D.E. Silva, São Paulo, capital,
a Irene Nascimento, a Cecília Leia Caraver, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a Fabiano Silva, Mauá, Grande São Paulo, o Carlos Silva, Rio de Janeiro, Valdir Maciel, de Maciel e Juí, lá do Rio Grande do Sul, o Dalton Pereira, Rio de Janeiro, também lá de BH, Belo Horizonte, Minas, Delci Manuela José. Hoje o nosso Shalom também vai lá para o outro lado do mundo. Temos lá do outro lado do mundo a Renata Suehara, Japão, e toda a família. A Renata Suehara e o seu marido Carlos e família. Também a Fátima e Oswaldo Sato, lá do Japão. Também o nosso Shalom para vocês aí, né? Agora são em torno de 3 e pouco da madrugada lá no Japão, né? A Tereza Jacinto, de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E o nosso Mazal Tov também, de aniversário hoje, vai para o José Elias, aqui de Bauru, né? O José Elias, mais conhecido como Zé Elias, né? Mazal Tov, Zé Elias, né? Que Hashem responda rapidamente as tuas preces, dê a você bênção, proteção, saúde, sucesso, né? Para que você possa aí dia a dia bendizer o nome gracioso do nosso Eterno. Então, Zé Elias, Mazal Tov, sucesso, tudo de bom. E a palavra do nosso Rebbe, daqui a pouquinho, é tolerância e amor. Você tem tolerância? Sim, eu tenho. E amor. Tolerância e amor. Tem? Vai pensando. Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, Malu, São Sebastião, Distrito Federal, Brasília. O Roberto Andrade, né, de Paraguaçu Paulista. A Marli Estael Silva Monteiro, lá de Vitória, Espírito Santo. Também temos aí, né, a Cibele Ludmila, por um mundo melhor, lá de Lisboa, Portugal. A Nayara, já falamos aí, né, Nayara? Shalom, shalom, né? Então, Baruch Hashem. Vamos lá, na palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz assim: tolerância e amor é o seu ensinamento para nós no dia de hoje. Então, o Rebbe assim diz: há um tipo de tolerância que não se importa, que simplesmente olha para o outro lado e continua cuidando de seus próprios assuntos. E há a tolerância compassiva, aquela que reconhece o direito do outro de crescer, sua necessidade de trilhar um caminho e chegar lá sozinha. Mas está presente quando ele se perde. A compaixão tem lugar para 1000 viagens individuais. A tolerância compassiva é tolerância e amor. Aquela tolerância que não se importa é aquela que simplesmente olha para o lado, né? Está acontecendo aqui, à minha direita, então ele olha para a esquerda e ó. É a esquerda que está acontecendo não sei o que lá. Então ele olha para a direita, faz de conta que não viu nada, não sabe de nada, né? E vai embora. E tem aquela tolerância compassiva. Essa tolerância compassiva, segundo o nosso Rebbe, é uma tolerância e amor. Por quê? Porque essa tolerância compassiva, a pessoa reconhece que o seu próximo, ele tem o direito de crescer, lutar, vencer e conquistar. E ele está ali, de forma compassiva, ele está observando. Quando lá na frente acontece alguma coisa e ele acaba perdendo a linha para alcançar o seu objetivo, para completar o seu objetivo, então este que está na tolerância compassiva não interfere,
deixa a pessoa crescer por si só, né? Não vem atrapalhar, mas está pronto para ajudar. E quando, diante do caminhar da sua jornada, alguma coisa acontece, a pessoa se perde, dá um escorregão ou algo semelhante, dá uma falhada, né? Então, essa pessoa, ela coloca em prática a sua tolerância, agora não mais compassiva, agora ela age com tolerância e amor, para ajudar aquela pessoa a se levantar e continuar em frente. Então, dentro desse sentido, né, a compaixão, ela tem lugar para 1000 viagens individuais. Mas quem tem tolerância e amor é aquele que está sempre se preocupando pelo próximo, atento a ele. Não para atrapalhar, não para se colocar de uma forma que ele venha aparecer, mas ele deixa com que o próximo, aquela pessoa, o objeto, né, da sua amizade, do seu respeito, do seu amor para com aquela pessoa, ele sempre vai estar ali por perto. Porque na hora que ela precisar de uma força, de uma ajuda, ele vai colocar a sua tolerância, ele vai somar, ele vai colocar um tempero a mais na sua tolerância, o tempero chamado amor. E aí ele vai tranquilamente ajudar aquela pessoa a se levantar, se fortalecer e continuar em frente. E ele volta para os bastidores, por assim dizer, né, para que aquela pessoa continue em frente na sua conquista. Então, tolerância e amor é fazer com que realmente o seu próximo, ele possa cada vez mais fazer as suas viagens, mas ele sempre sabe que vai ter um ombro amigo, sempre vai ter por perto alguém que o ama de verdade para ajudá-lo sempre. Então, por isso, tolerância e amor é algo que precisa ser presente constantemente nas nossas vidas. Porque muitas vezes, quando nós estamos em situações difíceis, críticas, uma das coisas que nós mais desejamos é que realmente Deus toque em alguém ou em algumas pessoas para estarem conosco nesse momento difícil, nesse momento em que precisamos de ajuda. Então, por isso, tolerância e amor é realmente manifestar o amor de Deus através da sua vida ao próximo. Baruch Hashem? Vamos em frente então, né? Somos um na jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Baruch Hashem? Ok, vamos lá. Luciana Rodrigues, Marília, chegando por aí. Shalom, shalom, Luciana. Então, hoje é o terceiro dia para o Shabat. Então, a nossa terceira leitura de hoje está no capítulo 9 de Números, Bamidbar, no deserto. E hoje nós temos, então, a nossa leitura do capítulo 9, do verso 1 ao 14, que é a nossa terceira aliá, ok? A Cibele Ludmila está dizendo aí, ó, tudo na vida tem que ter equilíbrio, até a tolerância. Julgo que a tolerância acaba quando pisam nos nossos critérios de respeito e as inúmeras oportunidades que damos para as pessoas se retratar. Sim e não, Cibele. Sim e não. A tolerância e amor, ela não está medida por isso ou aquilo. Tolerância e amor é para ser vivido, é para ser praticado. Se as pessoas, elas nos pisam, né? Aí já é outra coisa, né? Aí já é uma outra situação, né? Aqui o que o Rebbe está dizendo para nós sobre tolerância e amor é aquilo que nós aprendemos dentro da contagem do Homer, né? Sefirat HaOmer, sobre o refinamento da nossa alma
e sobre o refinamento do nosso intelecto, a mãe das nossas emoções, né? Então, dentro disso, nós temos aí realmente o nosso próximo, aquele a quem amamos e precisamos amar o nosso próximo para poder ajudá-lo sempre na sua jornada, na sua caminhada. Se porventura alguém nessa situação, ela responde com ingratidão, né? Então, nós precisamos continuar tolerantes e amorosos, né? Não podemos ter raiz de amargura nenhuma em nossos corações, né? E havendo realmente uma conduta desta de ingratidão, é simplesmente não perdermos, né, o nosso ótimo refinamento de tolerância e amor e continuarmos a focar em outros que querem ajuda, que aceitam ajuda e que aceitam realmente com gratidão, né, a serem apoiados para continuar em frente. O ingrato, ele por si só, ele se isola da gente. O ingrato, ele por si só, ele acaba se colocando numa situação de isolamento. Então aí é um tratamento dele com Deus. Deus cuida dele. E nós precisamos continuar em frente aí. Obviamente, Deus criará oportunidades em que a pessoa ela possa reparar o seu erro, a sua ingratidão. E nesse sentido, Deus prepara momentos e situações para que a pessoa possa reconhecer o seu ato de ingratidão e possa se reconciliar contigo, né? Se ela aproveitar esta oportunidade e assim o fizer, obviamente, os novos laços reforçados de amor que se fazem se tornam mais fortes, né? E isso daí faz com que a jornada possa ficar mais brilhante no dia a dia, seguindo em frente, né? É uma vitória que você conquista, né, de superar uma situação adversa de ingratidão, e a pessoa que falhou, que errou, ela tem a oportunidade de superar essa situação, corrigir o seu erro, a famosa techuvá, um retorno a Deus para o verdadeiro e sincero arrependimento, e assim poder andar juntos numa nova jornada que sempre venha exaltar o bom nome de Hashem, né? Então, é isso daí mesmo, né? A Nayara Oliveira está dizendo, o ingrato, só Hashem por ela. É uma realidade. Por quê? Porque nós não podemos reagir, né? Uma pessoa ingrata, você vai reagir de que forma? Você vai brigar, discutir, xingar, vai criar raiz de amargura no seu coração? Não. Aí você é que perde. Lembra daquela famosa expressão antiga, né? Quando você perde a razão e você age pela emoção, né? Pelo calor do momento. Então, o que normalmente acontece quando as pessoas agem, né? Pela emoção? Então, normalmente tem aquela observância, né? Você perdeu a razão. Então, é isso daí mesmo. O ingrato só Hashem por ela, né? Como diz, é só o Eterno para tratar com o ingrato, e o Eterno é ele que vai criar, né, momentos e situações para que a pessoa ela possa fazer techuvá. Se ela aproveitar as oportunidades que Deus dá, Baruch Hashem, né? É um novo caminhar, tolerância e amor vai continuar firme, forte, né? E nós precisamos fazer isso daí, né? E uma coisa é certa, nós não podemos, em hipótese nenhuma, achar que a nossa jornada, né, ela é um mar de rosas sem espinhos, né? Lembremos que nós estamos num período aqui dentro do estudo nosso de Torá, nós estamos aí, né? Já aconteceu Shavuot, né? Já se passaram 50 dias da saída do Egito, né? E já recebeu a Torá, a outorga da Torá, e agora a viagem continua pelo deserto. E o deserto tem inúmeras mensagens para cada um de nós, né? No deserto, né? Nós temos aí os perigos do deserto, né? O calor abrasador, a sede abrasadora, né? Os animais peçonhentos, venenosos, os perigos que se encontram
em cada partícula de uma areia, né? O que está por debaixo dessa areia, qual tipo de animal peçonhento, venenoso que está ali. Mas é onde nós temos que pisar, é onde que nós temos que marchar. E o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala num dos seus ensinamentos para nós, né? Que nós estamos exatamente no meio desse deserto, no meio deste mundo tenebroso, né, por assim dizer, e nós estamos aí à mercê dos perigos. Mas, o que nos fala o Salmo 121? Então, a nossa confiança está no Criador, no único Deus, no único Salvador. E nós temos que fazer o quê? Seguir em frente na nossa jornada, né? na nossa tarefa suprema, que é transformar esse mundo para ser realmente a moradia de Deus, ok? É isso daí. Hamilton José de Bairros, né? Joinville, Santa Catarina. Então, capítulo 9 de Números, né? O sacrifício de Pêssar no deserto. Nós temos aí do verso 1 até o verso 5, que nos fala sobre o Pêssar, né? Deus orienta sobre a questão a Moshe no deserto do Sinai, no segundo ano do êxodo da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo, né? Os filhos de Israel realizarão o cordeiro de Pêssar na época apropriada, na tarde do 14º dia deste mês de Nissan. Vocês deverão fazê-lo na data apropriada, mesmo se ela coincidir com o Shabat. Façam-no de acordo com todas as suas leis de preparação e tudo que acompanha as suas leis. Moshe falou aos filhos de Israel, instruindo-os a fazer, né, o sacrifício de Pêssar. Eles fizeram o sacrifício de Pêssar no primeiro mês, na tarde do 14º dia do mês, no deserto do Sinai. De acordo com tudo que Deus ordenou a Moshe, os filhos de Israel fizeram precisamente assim. E depois do verso 6 ao verso 14, né, nós temos aí o segundo sacrifício de Pêssar, conhecido como Pêssar Sheni, né, o segundo Pêssar. Então, havia ali homens que estavam ritualmente impuros porque tiveram contato com pessoa morta e não poderiam fazer o sacrifício de Pêssar porque estavam ritualmente impuras. Então, eles foram e questionaram Moshe, né? Moshe, por que seremos privados? Nós estamos impossibilitados de oferecer o sacrifício de Deus na época apropriada, junto com todos os filhos de Israel. Então Moshe disse a eles, esperem e eu ouvirei o que Deus instruirá em relação a vocês. Deus falou a Moshe dizendo, fale aos filhos de Israel, dizendo, qualquer pessoa que se impurificou devido ao contato com o morto, ou que está distante, seja entre vocês ou nas futuras gerações, fará um sacrifício de Pêssar para Deus numa data posterior. Eles deverão fazê-lo no segundo mês, na tarde do 14º dia. Eles deverão comê-lo com matzá e ervas amargas. Eles não deixarão sobrar nenhuma carne do sacrifício até a manhã seguinte. Eles não quebrarão nenhum dos ossos do sacrifício. Eles o oferecerão de acordo com todas as leis concernentes ao cordeiro de Pêssar. Mas se um homem estava ritualmente puro e não estava em uma viagem, e mesmo assim ele não fez o sacrifício de Pêssar, sua alma será cortada de seu povo, porque ele não trouxe a oferenda a Deus na época apropriada. Esta pessoa sofrerá a consequência de seu pecado. Se um convertido que vive com vocês fizer o sacrifício de Pêssar para Deus, ele deverá fazê-lo de acordo com as leis de preparação, né, de Pêssar e suas leis que o acompanham. Quando uma pessoa se converte, ela não faz o sacrifício de Pêssar imediatamente, mas vocês, ambos, têm a mesma lei no que diz respeito quanto ao cordeiro de Pêssar.
que deve ser trazido tanto o convertido quanto o cidadão nativo. Bom, primeiramente aqui nós temos do verso 1 ao 4, né? Nós temos a instrução aqui sendo repetida de forma bem abreviada sobre a questão de Pêssar, né? O Pêssar normal dentro desse aspecto aqui. Do verso 5 até o verso 14, nós temos aí a questão do Pêssar Sheni, né? Do verso 6 ao verso 14, mais precisamente. Então, sobre o Pêssar normal, para ser feito de acordo com o padrão já estabelecido por Hashem. Quando nós entramos de novo aqui na questão do Pêssar Sheni, né? Então nós temos aí a questão da segunda oportunidade, que é o Pêssar Sheni, o segundo Pêssar. E é dentro desse foco aqui que nós queremos fazer a nossa reflexão no dia de hoje, ok? A observação primeira que nós precisamos fazer aqui, só para em questão de conhecimento, e também quem ainda não se ateve a tal detalhe, mas é importante saber. O Pêssar no deserto, ele foi realizado durante os 40 anos uma única vez. A próxima oportunidade que foi feita de Pêssar, ela foi feita lá com Josué, que você vai ver lá no capítulo 5 de Josué e Yehoshua, quando eles já estavam na Terra Prometida. Por quê? Porque, segundo os comentários, né, dos nossos mestres, entre eles Rashi, as leis de preparação para Pêssar, ela diz bem claramente sobre na Terra Prometida, né? Então, nessa oportunidade aqui, Deus permitiu que o povo fizesse o Pêssar no deserto uma única vez, e só depois na Terra Prometida, ok? Então esse é um ponto que nós queremos aqui despertar a curiosidade para você ler, pesquisar, estudar e etc e tal, ok? Então nesse aspecto aqui, né, Pêssar só foi feito uma vez durante os 40 anos, no deserto, uma única vez, e sendo depois feito na Terra Prometida, pela primeira vez na Terra Prometida, com a liderança já de Yehoshua, Josué, capítulo 5, você vê esse detalhe lá, tá? E também nesse sentido aqui, os nossos sábios, né, sobre a Hassidut, o ensinamento da Hassidut diz que a Teshuvá tem o poder de apagar os atos passados do indivíduo, transformando em uma nova pessoa. Esta é a razão mais profunda porque o segundo sacrifício de Pêssar, que representa o conceito de correção e compensação por um erro do passado, foi registrado fora da ordem cronológica, porque a Teshuvá tem o poder de reorganizar a vida de uma pessoa afora a ordem cronológica, apagando os seus erros passados. Então, quando adentramos dentro do aspecto de Pêssar Sheni, então o ensinamento racídico, ele fala para nós no sentido de a Teshuvá, o ponto importante do segundo Pêssar é exatamente a Teshuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. E assim faz com que realmente a Teshuvá, a pessoa venha reorganizar o seu passado para que o seu presente seja melhor. Então o erro do seu passado, ele vai reorganizar a sua vida para que ele não venha cometer o mesmo erro do passado. Explicitamente dentro do texto, nós temos aqui aquele que tocou um morto e torna-se ritualmente impuro, ou aquele que estava em viagem, como diz o texto sobre futuras gerações, né? Aquele que estava em viagem e não teve tempo hábil para comparecer ao Pêssar normal, o primeiro Pêssar.
certo? Então ele tem a segunda oportunidade, ou seja, nos próximos 30 dias ele precisa se adequar rapidamente para poder comparecer em Jerusalém para o Pesach Sheni. E entre outras coisas, que ainda nós vamos ver mais aqui, né? O Pesach Sheni é exatamente essa questão, trazer a pessoa para a Teshuvá, para reparar o erro do passado, se reorganizar para que no amanhã, no próximo Pesach, ele esteja devidamente no primeiro Pesach, né? Então, a Teshuvá, ela tem esse poder realmente de fazer a pessoa reorganizar a sua vida, né? Então, mais uma vez, aquela observância que nós precisamos fazer, né? Observar esse detalhe que Deus é precioso, maravilhoso, misericordioso, né? Que Ele nos dá sempre uma segunda oportunidade, ok? Então, por isso, né? Dentro de tolerância mútua, e a de hoje, tolerância e amor, né? Nós nunca podemos fechar a porta para ninguém, porque se Deus sempre dá uma segunda oportunidade, né? Quem somos nós para fechar as portas, né? Para alguém que quer reparar o seu erro de ingratidão, por exemplo, ok? Baruch Hashem. Vamos lá. Temos aí um outro detalhe também para estarmos refletindo sobre isso daí, em que nós, né, ok, Baruch Hashem, sobre a questão do Pesach Sheni, o segundo Pesach, né, que nós temos aí do versículo 6 ao 14, né, então, a pessoa não deve nunca se desesperar. Uma das mensagens de Pesach Sheni é: aconteça o que acontecer, mantenha calma e confiança em Deus, seja o que for, né? Então, o Pesach Sheni é uma mensagem para nós que nós nunca devemos nos desesperar. Mantenha calma. É difícil? Muito difícil. Dependendo da situação, é algo desesperador mesmo. Mas o conselho de Pesach Sheni é nunca se desesperar. A água pode bater até aqui, ó. Você não consegue mais respirar. Estou me afogando. Salmo 121. Né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Ei, meu Deus, é assim mesmo. Então é o momento de você, mais do que nunca, pedir socorro. E só Ele que pode nos ajudar, sem sombra de dúvidas, nesses momentos extremos e extremamente críticos na nossa jornada. Então, mesmo assim, quando ela não atinge o nível espiritual, né, dos outros, né, nós também é um outro exemplo que os nossos mestres trazem. Às vezes a pessoa fala assim: puxa vida, eu não tenho aquele mesmo nível espiritual lá do Rabino, né, o Rabino Yaakov Gerenstein, né, que é de uma sabedoria e um nível espiritual surpreendente, né? Meu Deus do céu, e agora? O que eu faço, o que eu não faço? Então, nunca se desespere, né? Estude, ande a sua jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica e siga sempre em frente, né? Nós não temos condições de saber tudo da noite para o dia, assim como os nossos mestres não tiveram também essa questão de aprender tudo da noite para o dia. Foi entrando na yeshiva, foi estudando, e a começar na própria família, a educação dos pais para com os filhos, depois adentrando na yeshiva, né, a escola de preparação dos rabinos, né, e foram longos anos de estudos, né, e depois que se forma, vem a questão do quê? A continuidade, porque o saber, ele é eterno, né?
Então, essa é a questão. Então, mesmo que não tenhamos o nível espiritual aí dos nossos mestres, não é motivo para se desesperar, muito pelo contrário, é para termos uma boa inveja no sentido de continuarmos em frente nos nossos estudos aí, né? Então, assim, quando todo o povo está celebrando o Pêssar na época apropriada e alguém se encontra distante, assim por dizer, não somente fisicamente, mas também espiritualmente, ou de alguma forma inadequado para entrar no santuário, então lhe é dito, não se desespere, comece seu caminho em direção ao santuário, se aproxime mais e mais, pois você tem a chance especial e a oportunidade de celebrar o segundo Pêssar, se você realmente tentar, se você realmente buscar. Ou seja, Deus ele não fecha a porta para ninguém, né? Ele sempre deixa o caminho livre. É uma questão da pessoa se esforçar. E à medida que a pessoa se esforça, ela vai alcançar, sem sombra de dúvida, o objetivo, ok? Se aproximar do santuário, se aproximar de Deus. Também, né, Rashi, ele comenta sobre essa questão dizendo assim, o sacrifício de Pêssar no Egito, pelo povo judeu, nunca é mencionado na Torá como sacrifício ou oferenda, mas exatamente o que aconteceu no Egito, quando nós temos lá a questão do Pêssar, lá no Egito, então a expressão usada lá, né, não é de korban, sacrifício, oferenda, mas na realidade, dentro do texto hebraico, é usado a expressão sobre abate, abater o cordeiro. Tanto é que você voltando lá em Êxodo, lá você vai ver essa questão, onde cada família colocou diante de si, durante 4 dias, o cordeiro para o sacrifício, né? Para que no entardecer do 4º dia, ele viesse abater. Não fala de korban, né? Sacrifício ou oferenda. Esse adjetivo dado ao animal, korban, sacrifício ou oferenda, ele só é feito a partir do momento em que o povo israelita toma posse da terra prometida. Então, lá no capítulo 5 de Josué e Yehoshua, lá já vem a expressão korban, né? E não mais abate, né? Porque lá no Egito foi o abate, entendeu? Por que isso? Porque o cordeiro, e nós temos aqui, né, no segundo Pêssar, né, nós vemos aqui que fala sobre o cordeiro, né? Então, havia homens que estavam ritualmente impuros, uma pessoa que teve contato com uma pessoa morta e não poderiam fazer o sacrifício de Pêssar, levar o cordeiro para o sacrifício de Pêssar. Então, eles requereram uma segunda oportunidade. Deus concede a segunda oportunidade, tanto para aqueles daqueles dias como para futuras gerações. Depois explica como que é o ritual, a preparação para o sacrifício do cordeiro de Pêssar, certo? E depois nós temos aí, né, sobre a questão daquele que estava em condições e não o fez, ele será cortado do meio do povo e ele sofrerá as consequências do seu pecado, porque ele tinha condições de o fazer e não o fez. E tanto o convertido como o natural da terra, a lei é a mesma para os dois, tanto para o convertido como para o judeu natural, ok? Então, nesse aspecto aí fala que o cordeiro de Pêssar, né, é levado para o sacrifício, né? Então, eles deverão comê-lo, né? O versículo 11 que nos fala aí do capítulo 9, né? Quando ele é abatido à tarde, né?
e depois eles deverão comê-lo com matzá e ervas amargas, tanto no primeiro, no Pêssar apropriado, no dia apropriado, como no segundo Pêssar, né? E eles não deixarão sobrar nenhuma carne do sacrifício até a manhã seguinte, e não quebrarão nenhum dos ossos do sacrifício. Então, o que nós temos aqui dentro desse aspecto é que o cordeiro de Pêssar não é o cordeiro para perdão de pecados. É um sacrifício de Pêssar. O que é um sacrifício de Pêssar? Aí nós precisamos entender essa realidade para não fazer o que vários segmentos religiosos fizeram. Fizeram uma mistura, criaram uma maionese e estão navegando na maionese até os dias de hoje, né? Porque eles deram uma pincelada aqui, né, no cordeiro de Pêssar, tiraram só essa expressão, levaram para os seus segmentos religiosos, criaram um livro, e então começaram a anunciar há mais de 1.700 anos, né? Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O sacrifício do cordeiro de Pêssar é o sacrifício da idolatria. É o sacrifício da idolatria. É o sacrifício de Pêssar. O que significa Pêssar? Passar por cima. Certo? Ou seja, no dia em que Deus visitou com a 10ª e a última praga do Egito, a praga da morte dos primogênitos, certo? Então, em todos os lares em que havia nas suas vergas e ombreiras a marca do sangue do cordeiro de Pêssar, então o anjo da morte, ele passou por cima, por isso é Pêssar. Não tem nada a ver com Páscoa, não tem nada a ver Pascal e Companhia Limitada. É o sacrifício de Pêssar, passar por cima. Não é para perdão de pecados. Era exatamente para sacrificar a idolatria. Este era o primeiro mérito em que eles precisavam ter para poder ter a honra de serem libertados do Egito. E o segundo mérito para a libertação do Egito era exatamente o que? A Brit Milá, a circuncisão, que todo judeu fez naqueles dias. Todo judeu macho, masculino, certo? Fizeram lá naqueles dias. Então, o sacrifício de Pêssar, então, o que nós podemos dizer dentro desse aspecto aqui, né? Pêssar é o aniversário da libertação do Egito. Entendeu? Então, por isso, quando nós, Benei Noach, né, fazemos com orientação rabínica, né, o cerimonial de Pêssar, nós estamos recordando o aniversário de libertação do povo judeu do Egito. E como estamos no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Então, nós fazemos esse aniversário, nós comemoramos juntos com o nosso irmão mais velho, que foi liberto do Egito. Ok? Então, não tem nada a ver com cordeiro que tira o pecado do mundo. E um outro detalhe aqui, né? Aqui fala que comerão da sua carne com matzá, né? O pão asmo, né? O pão sem fermento, né? Comerão da sua carne. Comeram a carne do tal de que tira o pecado do mundo? Comeram a carne dele? Não, né? Lógico que não. Então vejam as contradições. Quando você pega nas contradições, você vê aí, né? Realmente a verdade que liberta, ok? O sacrifício, né? Ou os sacrifícios para perdão de pecado, já foi dito várias vezes aqui, quando era usado do gado, né? Ovino, era usado fêmea, né? A cordeira, né?
e os demais sacrifícios, o touro, o cabrito, etc. e tal. E o sacrifício para perdão de pecados era realizado dentro de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. E dentro da cidade de Jerusalém estava o Beit HaMikdash, o templo. E era lá que era feito o sacrifício para perdão de pecados. E não fora da cidade. Fora da cidade era separado um maldito, por causa da língua, que era cometido pelo Lashon Hará, pela língua má, pela língua maldita, fofoqueiro. Então o fofoqueiro, ele era cometido de uma doença chamada Tsaraat. E ele tinha que ser isolado fora da cidade, para a purificação dele, para depois retornar para dentro da cidade. Então, né, aquele que é retirado da cidade não é o sacrifício para perdão de pecados, ok? Baruch Hashem. Então, nesse sentido aí, nós temos também o segundo Pêssar, os nossos sábios trazem para nós, né, dentro do ensinamento da Hassidut, né, que no segundo Pêssar, o judeu ele podia ter tanto hametz como matzah na sua casa ao mesmo tempo, né? E no Pêssar normal, ele não pode ter hametz, as coisas levedadas, fermentadas. Então ele limpa a sua casa, tira tudo e só fica com matzah, né? O pão sem fermento, ou seja, as coisas que não têm fermento nem levedação, né? Por isso a matzah é aquela bolacha de água e trigo, né? Que forma aquela bolacha para se alimentar durante uma semana com eles. Mas em Pêssar Sheni, o judeu ele pode ter em casa tanto hametz como matzah. Então, qual é o significado do hametz e matzah? Então, nós temos aqui exatamente o que? Hametz, que se refere a todos os alimentos fermentados. Ele simboliza exatamente o que? O pecado. Automaticamente a alma animal. Automaticamente a má inclinação. Yetzer Hará. A matzah, o pão sem fermento, simboliza exatamente o contrário disso. Certo? A boa inclinação, Yetzer Tov, né? E a alma divina. Então, dentro de Pêssar Sheni, a mensagem que traz aqui, entre aquelas de nunca se desesperar, é que também nós precisamos servir a Deus exatamente com as nossas duas inclinações, com as nossas duas almas, a animal e a divina. Nesse sentido, significa que nós precisamos, como alma divina, trazer a alma animal para a luz da alma divina, para a boa inclinação e juntos servir a Deus. Por que isso? Porque cada um de nós, foi da vontade de Deus colocar dentro de cada ser humano Yetzer Hará e Yetzer Tov, a alma divina e a alma animal. Não tem como você eliminar a alma animal da sua vida. Não adianta. Como vai fazer isso? Vai se esquartejar? Vai se cortar ao meio ou algo semelhante? Não. Então, por isso, o Rebbe Menachem Mendel, ele diz, a luz que há em ti, faça com que a escuridão brilhe. Ou seja, exatamente isso. A sua alma divina pegue a alma animal e traga para a luz onde a alma divina está, para a boa inclinação, para que a alma animal se associe à alma divina e juntos venham servir a Deus. Por quê? Porque a alma animal ela tem ótimas qualidades. Muitas vezes é usado para o mal, mas à medida que a alma divina se fortalece e domina, então essas boas qualidades da má inclinação, ela vem para a luz e vai fortalecer a alma divina para servir a Deus. Entre
várias qualidades que a alma animal tem, é o quê? A coragem, a ousadia, não tem medo. A alma animal não tem medo. Ela peita, ela vai em frente, né? É que nem um boi bravo, né? Quando ele estoura, ele leva a cerca no peito, né? Como diz o outro, né? Ou seja, é a coragem, a ousadia, realmente a determinação de ir em frente, lutar, vencer, conquistar, né? A alma divina, ela é um pouco mais assim, vamos dizer, dentro do aspecto para entender, ela é um pouco mais tímida, né? Então, quando se associam, então a alma divina, ela tem a força da luz, da divindade, a força divina, e a alma animal, ela vem e se submete à vontade divina, junto com a alma animal se submete à alma divina, juntas à vontade de Deus, e assim então tem forças maiores para poder seguir em frente na sua jornada monoteísta. Então é dentro desse aspecto aí que nós realmente precisamos fazer essa somatória dentro da questão do aprendizado do segundo Hamet, aliás, do segundo Pessach, né? Onde temos Hametes e Matzah ao mesmo tempo em casa. Ok? Isso significa a casa, qual é? A tua vida, o teu interior, onde está Hametz, alma animal, onde está Matzah, a alma divina. Ok? Baruch Hashem. Geraldo Amanso por aí, o Josélio Tavares também por aí, mais alguém aí que chegou e eu não vi? Ok. A Inês Martins, aqui de Pirajuí, a Vânia Ivonete Maria da Silva, né? Lá de Manaus, né, Vânia? Baruch Hashem. E a palavra final do nosso Rebbe para hoje, né? Que é o título aí, Nunca é Tarde Demais, né? Ou Nunca é Demasiadamente Tarde, né? Que significa a mesma coisa. Muitas vezes, né, as pessoas falam assim, puxa vida, é tarde demais para mim. Depende de situações, etc e tal, né? É tarde demais para mim. Deus falou isso? Ô, fulano, esquece, é tarde demais para você. Falou? Você ouviu a voz de Deus dizendo isso para você? Não? Então, não é tarde. Vamos em frente? Então, o segundo Pessach, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala, a existência de um segundo Pessach ensina que nunca é demasiado tarde para encaminhar bem as coisas, né? Então, vamos lá. Vânia Ivonete Maria da Silva, Recife, Pernambuco. Corrigindo, Vânia. Baruch Hashem. Então, nunca é tarde para encaminhar bem as coisas. Puxa vida, as coisas deram tudo errado. Ó, maravilha, Baruch Hashem. Então agora, aproveite a segunda oportunidade que Deus dá. Porque nunca é demasiado tarde, ok? Então, dessa forma, inclusive se alguém não se encontra espiritualmente puro ou se distanciou demais do âmbito da santidade, Deus volta a lhe dar uma nova oportunidade e reescrever o passado e corrigir todos os erros. É isso que Deus nos faz, é isso que Deus nos dá todo santo dia. Entre aspas, um Pessach Sheni. Por isso, quando fazemos Modeh Ani, quando acordamos, é o nosso Pessach Sheni. Então, Deus está nos dando a oportunidade de reescrevermos o nosso passado e corrigirmos os nossos erros para que o em frente da nossa jornada seja muito à luz da presença divina.
e assim nós possamos cumprir a nossa tarefa suprema, que é ombro a ombro com o povo judeu, nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, né? Transformarmos este mundo para ser a moradia de Deus. Está afim? Está pronto? Afim estou, mas não estou pronto. Por que não está pronto, se você está afim? Os antigos tinham um ditado que falava assim: o cavalo arriado não passa 2 vezes no mesmo lugar. Que significa que uma segunda oportunidade você não vai ter. Esse é o ditado popular. Mas aqui Deus diz que Pesach Sheni sempre há uma segunda oportunidade. Nunca é demasiadamente tarde para uma segunda oportunidade. Então, por isso, vamos aproveitar e seguirmos em frente, em corrigir realmente os nossos erros, fazer com que realmente o nosso passado seja devidamente corrigido e vamos aprimorando a nossa jornada, o nosso dia a dia e seguimos em frente, em direção à redenção final com Mashiach, que é a última oportunidade ou a última ação, né, da purificação final para habitarmos, o último estágio, melhor dizendo, é isso que eu queria dizer, o último estágio, né, para podermos possuir, termos posse do Olam Rabá, o mundo vindouro, conhecido como, né, a vida eterna. Ok? Se você olhar para trás, olhe apenas para corrigir os erros do passado, não para se lamentar, não para se derrotar, não para se destruir, mas para corrigir os erros do passado e fazer uma nova jornada diante de Hashem. Ok? Áurea Lisboa e toda a família, Baruch Hashem. Amanhã vamos continuar. Shalom, shalom. Até lá.